Rapaz, agora ficou com mais emoção esse começo de Copa América, né? Para vocês que gostam de uma emoção. O jeito é torcer para a Colômbia. Torce para a Colômbia passar em primeiro, porque se depender desse jogo, considerando a sequência da Colômbia e considerando que o Brasil perdeu para a Colômbia, né, no último encontro, Calma, é tudo diferente. Só que tem um problema muito sério que não tem resolução. Qual é o problema? O campeonato será jogado o tempo inteiro no gramado menor. A sensação de futebol society é assim, é um... É um exagero, não chega a ser um society. Mas era uma dificuldade conhecida. Sim, já se sabia só que os jogadores não tentaram minimizar isso. E ficou bem claro que vai ser mais difícil para as seleções que propõem o jogo. Se o Brasil faz o 1-0... E favorece as seleções que são defesa total, que foi o que aconteceu ontem com a Costa Rica. Se o Brasil faz 1-0 naquele impedimento que é antifutebol... Muito antifutebol. Aquele impedimento é antifutebol. Quem está escrevendo... A gente ficou contando meia, né? Tem que pensar sobre o assunto. Se as pessoas que foram ao estádio, o estádio mais caro do mundo, não só na construção, mas também o estádio mais caro do mundo para se consumir, né? Uma pipoca custa R$50, né, dentro desse estádio. Aí É porque mesmo em dólar isso é caro, hein? Então. É que o dólar tá alto, amiga. Não, mas o dólar é caro. 8 dólares um saquinho de pipoca. Quiser uma cervejinha, R$97, tá tranquilo. Cruzes. E lá, aí que a gente ficou contando meia. Então o pessoal vai ver, o pessoal paga caro para ver gol. Para ver gol, então. E anunciou primeiro no estádio, né? Vocês perceberam que a torcida da Costa Rica já estava comemorando, que já tinha visto no telão que não tinha sido, e a gente estava esperando ainda a confirmação. Isso é antifutebol. E se o gol acontece, muda o panorama da partida, a tendência é ter um jogo melhor. De qualquer maneira, não dá para justificar só o gramado. O campo não é legal para jogar futebol, as dimensões, embora estejam dentro do padrão permitido da FIFA. Ela é no limite. Ela é exatamente o limite. Que é 100 por 64. Isso, o menor que se pode jogar futebol é aí. É aí que está sendo jogado. É fora do padrão FIFA. A FIFA permite jogos, mas no padrão dela, o campo é maior. Esse é um campo, porque os estádios são de futebol americano, os campos de futebol americano são muito mais estreitos. Então, não tem nem 50 metros um campo de futebol americano. Então, os estádios não comportam o campo mais largo. Enfim, não pode ser só isso também. Acho que o Brasil, tecnicamente, teve atuações abaixo, ficou muito posicionado, é muito bola no pontinho, o pontinha tenta driblar para fazer a jogada, não tem troca de posição, não tem movimentação. Coisas até que me surpreendem vindo do trabalho do Dorival Júnior. Mas o Dorival falou que tentou isso. Assim, tentou trocar os jogadores de posição. Não que eles se movimentassem, tirar de posição para que eles fizessem a jogada nas suas novas posições. Não movimentar como jogo, né? Não movimentar como jogo. As substituições, para mim, foram substituições, além de burocráticas... Tarde, né? Tarde e mal executadas. Não precisava... Esse jogo não precisava de 2 volantes. Estava desde o começo. Desde o início, é verdade. Então, a percepção do jogo desde o início, a gente pode fazer uma crítica à escalação. Porque já se sabia que a Costa Rica jogaria dessa forma, já se sabia que o campo era reduzido, que privilegia equipes que jogam defensivamente, né? Já se sabia que ia estar mais congestionado mesmo. E que jogar com 2 pontas não ia funcionar. Não, até podia funcionar jogar com 2 pontas, Joana. Até podia funcionar. Embora você tenha limitação de espaço. Mas você poderia ter mais uma referência lá na frente exatamente para desafogar o Vini, que foi a questão do jogo. Tinha várias maneiras de solucionar isso. E eu até entendo que eu vou sair com o meu time titular. Ele tem 2 volantes. Vou sair com o meu time titular. 45 minutos já dava para avaliar. Não preciso de 2 volantes. Põe o Paquetá como segundo homem de meio campo, traz o Rodrigo, põe o Endrick. E mantém o Vinícius Júnior no jogo. Por que mantém o Vinícius Júnior no jogo? O Vinícius Júnior não está bem, ele está muito marcado. Mas é do Vinícius Júnior que pode sair do nada uma grande jogada e furar um bloqueio defensivo. Teve a troca do Rafinha pelo Savinho, o Savinho entrou melhor do que o Rafinha, parece uma troca meio... não faz tanta diferença, mas aí você troca jogadores e eles entram com uma disposição diferente, com um jogo diferente. Acho que o Savinho acrescentou, embora nas suas últimas decisão da última jogada ali ele tivesse falhado, mas ele deu uma nova movimentação para o lado direito. Mas você não pode abrir mão de um jogador como o Vinícius Júnior para uma troca que não vai te trazer... A troca não fez nenhuma
modificação tática, porque se tivesse vindo com uma modificação tática, ainda faria algum sentido. Mas não, a troca foi de jogador por posição. A tática, ela só acontece faltando poucos minutos para acabar o jogo, quando ele finalmente tira o João Gomes e coloca o Martinelli. Ele passou o Rodrigo para o lado, colocou o Endrick por dentro, colocou o Endrick por dentro e continuou do mesmo jeito o jogo. Se ele coloca o Endrick no lugar de um volante, traz o Rodrigo para trás ali, com o Paquetá como segundo jogador, mantém o Vinícius Júnior do lado do campo, você está fazendo uma movimentação tática. Então, acho que o técnico não foi bem também, os jogadores não foram bem, tem a justificativa do campo, mas os jogadores não foi bem e o técnico teve decisões muito ruins nessa partida. Não, e o Gustavo Alfaro, que é o técnico, né, da seleção da Costa Rica, que é fã do Tite, ali, inclusive ele parece, né, com o Dorival. Ou o Dorival parece com ele, o Dorival já parece com ele. Ele foi técnico do Equador, do Boca Juniors, ele é fãzaço de futebol brasileiro e ele falou, eu estava lendo entrevistas que ele deu, né, para a mídia da Costa Rica e também para a mídia internacional, a mídia americana, como que ele se preparava para esse jogo. Ele falou, onde tiver um jogador do Brasil, haverá 2 da Costa Rica. Ele cantou a letra de como ele ia jogar. Ele falou assim, olha, a gente tem que comparar aqui, a gente tem que ter um choque de realidade. Estamos falando da Costa Rica, né? Estamos falando do Brasil, onde os jogadores do Brasil estão nas principais ligas, né? As ligas referências do mundo. Então, a gente tem aí uma pequena diferença técnica. Então, o que eu vou fazer? Eu não posso ter medo, então eu vou para cima do jeito que eu acho que eu tenho que fazer. Então, eu tenho um plano de jogo para executar bem. Nesse ponto, a Costa Rica executou bem aquilo que ela se dispôs a fazer, que era jogar realmente, praticamente não jogar, né? É segurar o Brasil, mas não escondeu de ninguém que ia fazer isso. Então, essa percepção, já se sabia que ele ia se posicionar dessa forma. Então, o Brasil poderia ter começado com uma formação diferente? Poderia ter começado com uma formação diferente. Mas, em não começando com uma formação diferente, numa insistência nessa formação, já dava para ter percebido que não estava funcionando antes. Você não pode ter uma opção de uma mudança tática, de abrir mão do volante, que o João Gomes estava com uma função defensiva que era praticamente, não vou dizer inútil, mas assim, ele estava cumprindo bem, mas ele não estava ajudando na criação, que era o que o Brasil mais precisava, porque estava jogando contra um time que não passava do meio campo. Podia ter tirado o goleiro até. Então, pois é. Podia ter tirado o goleiro, não era volante. Se você está jogando contra um time que não passa do meio campo, vamos com o Gincholana na frente, vamos botar um cara... Você tem ali o Endrick, que poderia ter entrado no time como titular, você poderia ter tirado um volante, pode ser o João Gomes, enfim, poderia ter configurado de uma maneira diferente para sofrer menos e liberar o Vini. Porque isso que a justificativa do Dorival, se a gente puxar o que o próprio Ancelotti falou na final da Champions... porque o Vini também estava marcado, porque ele também estava com dificuldade de fazer o que ele faz melhor, que ele 1 contra 1, o que o Ancelotti fala? Cara, eu não abro mão dele nunca. Porque ele vai lá e vai decidir o que aconteceu no final da Champions, ele faz a jogada do primeiro gol com 20 minutos do segundo tempo e depois aos 40 ele faz o 2-0. Na Copa do Mundo o Tite tirou o Vinícius Júnior também. Você tira o melhor jogador ou você cria mecanismos para melhorar o rendimento do seu melhor jogador? Ou essa deixa, é a questão. Porque quanto mais minutos o seu melhor jogador tiver em campo, mais chance ele tem de em um momento encontrar uma saída. Se você tira seu melhor jogador lá no banco de reservas, não dá para ele driblar ninguém. Então, assim, mantém o jogador em campo para dar mais tempo para ele, uma possibilidade de dentro da capacidade técnica dele, resolver o problema da marcação dobrada, triplicada, o que seja. Eu queria dizer que o Tite tirou também, na Copa do Mundo, o Vinícius Júnior. Já acho errado, tá? Mas o Vinícius Júnior em 2022 era um jogador e em 2024 é outro jogador. Muito mais decisivo, muito mais evoluído. Ele ainda não encontrou o lugar dele na seleção brasileira, mas ele vai encontrar e para encontrar ele tem que jogar. Muito mais marcado também, né? Assim a gente imagina. Ontem a gente viu uma Costa Rica... mais um detalhe, desculpa. Traga. Neymar estava assistindo, certo? E a reação do Neymar foi de todos nós, né? E aí eu quero perguntar. Fosse o Neymar, melhor jogador brasileiro, em campo, e estivesse marcado como estava Vinícius Júnior, não, a resposta Júnior não. Substituiria o Neymar? Não substituiria. A gente já esperava uma seleção como a Costa Rica jogando do jeito que jogou. E funciona, tá? Especialmente quando você se percebe de forma muito inteligente como inferior, que vamos falar, não dá para botar na mesma prateleira.
Então, desse jeito, a Costa Rica se agarrou nesse estilo e funcionou. Para a Costa Rica, uma vitória. Esse 0-0 aí foi uma Lógico, vitória. Lógico. Mas eu quero chamar a atenção, e eu estava justamente tentando buscar aqui os números do Paquetá, especialmente, que foi a ilustração do final da nossa reportagem. Eu queria achar em números o que vou trazer como impressão, especialmente no primeiro tempo. Como erramos em finalização, hein? O próprio Paquetá. 19 finalizações, só 3 no gol, Mari. Então, mas eu queria os números dele. Do Paquetá. Não, o Paquetá, a da trave não Já conta são os no números gol, dele? Né? Não, o Paquetá não, Eu quero não trazer finalizou os 19, não. Não, as 3. 19. As direção ao gol foram de quem? Esse A que eu da quero trave normalmente não conta, né? Não conta como finalização a ao gol, né? Se não foi gol nem houve defesa, não conta, então, mas a gente é Mas bonzinho. enfim, A gente é bonzinho. a finalização na trave é uma finalização boa. Muito boa. Eu acho que a maior falha de finalização, ela foi a do Rafinha. Acho que a finalização do Rafinha foi ruim frente ao goleiro. O goleiro saiu bem, fechou o ângulo.